Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jaya Srila Prabhupada, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para todo mundo que está ouvindo essa aula, que diz respeito, é lógico, né? E continuamos sempre a falar sobre a nossa mente, a partir do momento que você entende que para evoluir espiritualmente, você tem que purificar a sua mente, mas essa purificação depende de você entender esse instrumento que é te dado por Deus nesse mundo material, para você saber interagir com o meio onde você vive, já que se supõe que o mundo à nossa volta, pelo menos a nível de microcosmo, é uma projeção da nossa mente que acontece de acordo com o nosso aspecto criativo. Como uma parte integrante de Deus, nós possuímos essa qualidade de criar, né? Então, através do espírito, através da vontade da alma, através da inteligência, você emana energia na qual a sua mente projeta um mundo que se formaliza de acordo com a sua realidade, com o seu conhecimento, com a sua experiência espiritual, né? Uma projeção material, por exemplo, um mundo de ignorância significa uma projeção da mente totalmente desespiritualizada, uma projeção sem a consciência de Deus. Por isso que a gente fala que vivemos num mundo material, dessa forma. Então, antes da gente colocar essa questão, né, esse tópico aberto aqui, eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu observei ontem, uma experiência, ao ver um amigo meu em frente à televisão. Eu tive uma realização. Esses pacotes, né, de programas que oferecem muitos canais de TV, e eu fiquei observando esse meu amigo com o controle, e a primeira realização é que eu vi essa interação do controle remoto com a televisão, né? Entendendo que havia um fluxo de energia, uma troca de vibrações entre o controle, que representava a vontade da alma, na minha analogia, e a televisão, que representava a projeção da mente. E ele, na medida em que apertava determinados botões, esses canais iam se, né, modificando, iam mudando dessa forma. Então, a realização é que a partir de como você aciona a sua vontade através do seu pensamento,
você tem uma canalização específica de ser, de viver, de apreciar esse mundo dito material, que representa, no caso aqui dessa analogia que eu fiz, o canal da televisão, né? A televisão em si. E daí eu observei que existem assim inúmeros canais. Nunca vi tanto canal. Então havia canais políticos, né, canais religiosos, canais sobre a ecologia, canais com notícias, canais com futilidades, até mesmo canal pornográfico, né, que tem pacotes, que tem, e assim, canais assim de todas as espécies, dependendo do que você queria ver, você aciona o canal. E então estou tentando fazer uma analogia entre o que você quer ver no mundo material e a frequência de sintonia de um determinado canal, que vai ser a realidade que você vai assistir e viver em qualquer hora, qualquer momento na sua vida. Nós temos esse poder mental de estabelecer o canal que nós queremos ver, entende? Então, tudo que você está vivendo na sua vida, a nível de projeção mental, que significa o mundo no qual você está inserido e interpretando de uma determinada forma, nada mais é do que um canal que você selecionou dentro da programação, vamos dizer assim, universal. Existe um pacote que a energia ilusória Maia te dá, com todos os tipos de programação, né? Esporte, o que você quiser, e você vai apertar o botãozinho da sua vontade ou da sua frequência mental, e daí vai se estabelecer na projeção que você quer. Isso também pode acontecer a nível sutil, né? Pessoas que se projetam sua mente no canal astral ou no canal mental, e basicamente no canal físico, que é onde a gente mais está vivendo, né, atualmente, assim, em nível consciente. E outra coisa que eu observei também muito interessante é que esse meu amigo, ele não parava de trocar os canais. Então tinha assim uns 300 canais e ele ficava passando os canais e nunca parava em um canal. Muitos canais. Então a mente, ela adora isso, essa variedade. Ela não consegue se prolongar até o fim de uma coisa só, porque existem 1000 outras opções, e a mente, por natureza, ela se cansa muito facilmente de ficar só numa coisa por muito tempo, entende? Então eu observei que ele ficou assim como um robô. Então a sua mente era simplesmente uma sucessão de passar canais e não se estabelecia em nenhum. E naquele momento eu já fiquei até assim meio irritado, porque ninguém via nada e você tem tantas opções, mas você não pode assistir nada. Então, na mão daquela pessoa, o controle remoto, e dentro dessa analogia, eu acredito que a mente de todas as pessoas simplesmente são uma projeção de milhares de canais dentro desse mundo material, sem que você fique fixo em nada. E daí a vida espiritual, a prática da espiritualidade, significa que você tem que concentrar a sua mente na divindade para purificar a sua existência. Você tem que canalizar, Krishna diz, a sua mente para a lembrança constante dele, para que a sua projeção mental na vida seja algo divino, onde você se movimente conscientemente
para essa realização de algo superior, para que você se situe no espírito, naquilo que está por trás da vontade que manifesta esse estágio progressivo de purificação. Então eu fico muito assim satisfeito de ver que Krishna ele sempre está te mostrando através dos exemplos materiais as circunstâncias, né, reveladas ou internas da nossa mente, dos instrumentos que compõem um ser humano que é destinado à autorrealização espiritual. E daí vem a mensagem do Bhagavad Gita, onde Krishna diz, né, Mamana, pensa sempre em mim. Então a sua televisão mental deve sempre estar focada em Krishna, de preferência. A mente, ela não vai querer ficar pensando só em Krishna no começo, porque ela gosta de variedade. Você pode observar que quando você fixa a mente no cantar do santo nome, daqui a pouco ela está pensando, né, em 1000 coisas e menos está prestando atenção no santo nome. Essa é a natureza da nossa mente, que é como um controle mal regulado aqui nessa televisão de Maya. Por isso nós temos que ter o quê? Autocontrole. O espírito deve exercer a sua vontade para que o seu mundo seja uma projeção de uma mente purificada pelo fato de você estar sempre assistindo o mesmo canal, que é Krishna. Então pensa sempre em mim. Krishna está dizendo no Bhagavad Gita, porque se você fizer isso, o seu mundo vai se tornando cada vez mais real, e não uma sucessão infinita, né, de mudanças dentro do reino da ilusão. E voltando ao que nós estávamos falando, né, e esse assunto também é ponderado para caber no que nós vamos continuar explicitando aqui nessa aula. Nós devemos entender que os 2 pontos de maior semelhança com Deus que nós temos, exatamente sob esse aspecto de Criador, a nossa forma criativa de existir dentro do nosso mundo, esses 2 pontos são o quê? O pensamento e a palavra, né? O pensamento, o que é o pensamento? É a energia que constitui a nossa mente. Assim como o nosso corpo físico é feito de moléculas, né? De células e moléculas, assim também o nosso corpo mental ele é constituído de pensamentos. Da mesma forma que o nosso corpo físico ele está mudando o tempo todo, as suas células estão se renovando, da mesma forma o nosso corpo mental, a nossa mente, está se renovando constantemente em pensamentos. E essa é a natureza, né, maravilhosa de Deus, de você entender que a mudança é o fator comum dentro dessa existência material. Por isso que ela é chamada ilusória, porque ela nunca tem a mesma cara. Você só vai manter a sua existência como a mesma dentro desse mundo material se você estiver mantendo a frequência da sua mente dentro da sua projeção mental.
Por isso é dito, né? Orai e vigiai. Porque existem muitas influências, não só da mente em si, mas também influências externas, influências positivas e negativas, que vão estar tentando penetrar dentro do seu mundo mental, e daí você vai projetar coisas que não são agradáveis à sua própria existência nesse mundo, à evolução da sua alma. Temos que ter muito cuidado, né? Isso é o vigiai, com o que nós estamos deixando entrar na nossa atmosfera mental. Porque se nosso mundo estiver contaminado em excesso por esse mundo que quer ter uma aparência negativa, o nosso aspecto criativo fica muito limitado. Você não pode criar a sua existência de uma forma positiva se você está se envolvendo com o medo, com a insegurança, com as falácias e maledicências desse mundo, que estão se afirmando em bases tão negativas. Você pode ver que quando você abre um jornal ou vê uma televisão, assim, muitas notícias assim pesadas, só coisa de desastre, coisas que parece que quer manter as pessoas num estado de torpor e de medo mental o tempo todo. E você, como alma, como um espírito refugiado em Deus, em Krishna, você não aceita essas informações, porque a sua projeção deve ser cada vez mais, né, transcendentalizada. Por você estar vivendo em Krishna, qualquer informação negativa que venha do mundo, ela automaticamente é filtrada por você e convertida em entendimento do porquê as coisas estão acontecendo de tal maneira. E mesmo assim, você vivendo no mundo, você está projetando de outra maneira completamente diferente do que essa gama de informação que constitui o mundo de uma coletividade, ou o mundo da humanidade em si. Então, o pensamento é um dos pontos da nossa maior semelhança com Deus, nesse sentido em que a gente consegue projetar a nossa existência e, dentro dessa projeção, escolher qual o canal que a gente quer ficar fixo. É dito que Krishna, ele nunca toca essa energia material, ele nunca se mistura com essa energia material. Krishna, ele é sempre transcendental. O Senhor Vishnu, que está mantendo toda a existência por meio de seus agentes superiores, também não toca essa energia material. A alma tem essa característica também, de não tocar, mas ela tem a característica de ficar iludida por essa energia material. Essa é a diferença entre Deus e a entidade viva, a sua parte integrante, né? Krishna, ele sempre é ilimitado e superior a tudo, e nós temos essa tendência a ficar envolvidos com a sua energia material. Então, mesmo sem tocá-la, acontece esse fenômeno interessante, onde você fica vagando pelos vários canais de manifestação da energia material, de acordo com o seu nível de evolução. Tudo que você tem que fazer, como Krishna explica no Bhagavad Gita, é que você deve trocar dos canais materiais e fixar no canal espiritual. Se possível, você desliga a televisão. Essa vai ser a plataforma
máxima do entendimento espiritual. Você desliga a televisão e se levanta e vai fazer as atividades naturais da alma, em vez de ficar ocupado assim, com tantos canais materiais, nos quais se inclui também os canais religiosos. Porque as religiões de hoje em dia, elas têm um lugar adequado para determinadas pessoas que têm as tendências, as afinidades, de acordo com aquela determinada pregação. Mas Krishna explica que o objetivo último da alma, do pensamento do ser humano, é simplesmente pensar sempre nele e se render a ele, porque ele é Deus, ele é o objetivo último por trás de todas as religiões. E já que ele é Deus, e todo mundo que pratica esse aspecto religioso deseja, em tese, voltar para Deus, por que não se render a Deus imediatamente, entendendo quem ele é, já que ele se revelou no Bhagavad Gita? Dessa forma, então o pensamento é uma coisa muito interessante, Krishna explica que a mente ela pode ser a nossa amiga ou a nossa inimiga. Pode ser o instrumento que vai nos ajudar ou vai nos prejudicar. E a alma ela tem que estar sempre observando a sua mente. Isso é yoga, Toda yoga se propõe a que você se estabeleça num determinado padrão mental, seja por meio de posturas, de respirações ou de certas concentrações, e dentro dessa postura mental você vai compreendendo internamente o real em você. O real começa a se manifestar. É isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, quando veio a esse mundo, nos trazer esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse nome é o próprio Krishna, e ele nos explica que se nós absorvemos a nossa mente, o nosso pensamento em ser focado nesse santo nome, nós vamos purificar a nossa mente, e a partir dessa purificação nós vamos começar a projetar internamente e externamente a nossa realidade como alma, e a nossa realidade de viver funcionalmente como um servo de Deus dentro desse mundo material. Esse mundo, na verdade, vai se espiritualizar. Um devoto puro que já está vivendo na plataforma de amor avançado por Deus, ele se locomove no mundo espiritual, mesmo que aparentemente pareça material. Porque, em última análise, tudo em si é espiritual. Por isso que as pessoas não podem compreender adequadamente a situação de um devoto puro, porque elas querem rebaixar a sua existência formal, vamos dizer assim, ou física, no mesmo nível relativo que elas estão vivendo, as pessoas. Então temos que obter essa ciência da transcendentalidade do serviço devocional e entender que nós somos criadores, transmutadores constantes da nossa energia, e tudo está mudando o tempo todo. Mesmo que você mantenha a sua mente no mesmo canal, vamos dizer assim, nesse mundo, você tem que estar sempre gerando a vibração de uma forma consciente.
Isso é vida espiritual, isso é disciplina. Por isso que fala, cante o santo nome com plena atenção, e daí a alma começa a se manifestar, e o poder da vontade, né, baseado nesse prazer do amor que vai surgindo em nosso coração, passa a controlar a nossa existência de uma forma favorável e progressiva. Esse santo nome é o que há de mais puro na nossa existência. É a misericórdia de Krishna manifestada aqui em Kali Yuga. Na medida que você usa o seu pensamento com cada vez mais intensidade para se fixar nessa vibração sonora, ou na lembrança de Krishna, ou no estudo das instruções de Deus, na medida em que você vai tendo realizações da alma por estar usando bem a sua mente e projetando somente uma existência, um mundo onde tudo é favorável para o seu avanço espiritual, então vai ser muito fácil você galgar alturas da alma muito interessantes para você se tornar um canal onde as pessoas vão poder assistir a sua energia como um representante de Deus, e daí também elas vão aprender a focar as suas televisões mentais através desse canal espiritual que você está levando ou dando acesso para todas as pessoas. É isso que Krishna faz quando ele vem a esse mundo material. Ele vem ensinar a gente a pegar o nosso controle remoto e ligar no canal da divindade, no canal divino. Ou então, ele também explica como a gente desliga essa televisão. No começo a mente ela fixa desse canal divino, e depois ela pode desligar a televisão e ela mesma vai ser uma manifestação desse canal divino o tempo todo, dessa maneira. Então é muito interessante que o pensamento como um ponto, né, da nossa semelhança com Deus, nesse aspecto criativo, é o que nós precisamos aprender acima de tudo, para que nossa mente ela se torne nossa amiga. A mente ela nunca é inimiga ou amiga em si, mas a forma como você projeta o seu mundo através do pensamento a um nível criativo e consciente, de acordo com a autoridade de Krishna, de Deus, você vai fazer do seu mundo um mundo feliz, pacífico e um mundo de progresso. Entende? E o outro ponto que nos assemelha a Deus nesse aspecto criativo é a palavra. Entende? Através da palavra, do verbo, da voz, os nossos poderes internos vão se manifestar. Você tem camadas de sutilidades, de dimensões. A alma, né, ela vive em vários mundos, por isso que fala que ela é multidimensional. Temos aqui o mundo físico, temos o mundo astral, né, temos o mundo mental, o mundo búdico, e aí vai. Há várias divisões ou nomenclaturas nas diversas filosofias que são mais credenciadas em explicar essa nomenclatura de divisão dimensional. Então a gente vive em vários mundos, inclusive o reino de Deus, ele está aqui e agora. Não é que o mundo espiritual está em algum lugar, o mundo espiritual está aqui e agora. Toda a problemática é que você, tendo um corpo material e uma projeção mental física, você está preso no seu próprio mundo.
limitado pela sua consciência ou pela sua falta de conhecimento de Krishna, ou de estar rendido realmente de coração ao Senhor. E quando esses pensamentos são ativados por nós, no nosso corpo mental, nós usamos a palavra para reunir ao redor daquela substância chamada pensamento, mente, né? A substância necessária para a concretização desse pensamento. E daí você vai ter o seu mundo. Por isso que hoje em dia existe muita ciência da afirmação. As pessoas estão sempre, né, falando sentenças ou mantras que são energias que estão substancializando essa energia que você pensou. Por isso você pode criar o mundo que você quiser de acordo com as suas afirmações diárias. Então essa é uma semelhança que nós temos com Krishna no aspecto criativo. Quando Krishna, como o Senhor Vishnu, no início da criação, potencializou o Senhor Brahma, que foi o primeiro ser vivo criado para exercer esse poder criativo de manifestar o universo, o Senhor Brahma ele começou a recitar mantras, né, védicos, e daí todo o universo começou a ser gerado. Ele acionou a energia sutil por meio de suas palavras poderosas, e daí todo esse universo hoje em dia ele está manifestado e sustentado pela manutenção do Senhor Vishnu, que está dentro de tudo. Da mesma forma, Krishna ele nos dá essa independência da gente criar o nosso mundo e também sustentá-lo. E da mesma forma, nós podemos modificar o nosso mundo, vamos dizer assim, antigo, passado, contaminado, para um mundo totalmente renovado, purificado e novo. Isso é a ação do Senhor Shiva, que ele transmuta todas as energias, né? E no final ele destrói esse universo material. E assim também nós vivemos nesse mundo de diferentes, né, diversas, infinitas frequências, e temos que ter a consciência de penetrar nessa dimensão física, entendendo que ela é simplesmente o resultado formal da nossa substância mental. Se você for ler o Dhammapada do budismo, né, a escritura principal do budismo, o Senhor Buda ele explica que tudo é mente, tudo é gerado pela mente, tudo é destruído pela mente e mantido pela mente. E esse universo no qual nós estamos, ele é uma projeção da mente de Deus. Ele é criado por Krishna, mantido por Krishna e destruído por Krishna. Então esse que é o barato, que é o legal de tudo. Você não precisa viver num mundo de informações que são produtos de outras mentes. Daí se baseia o que se chama o controle mental. Se você é uma pessoa passiva mentalmente, se você não exerce por vontade própria se fixar em Deus e daí gerar o seu próprio mundo, você vai ficar sob a influência de algo que foi construído por outras pessoas. E você vai achar que o mundo que você vive é exatamente como as outras pessoas pensam. E se elas não são devotas de Krishna, o mundo vai ser assim totalmente material.
um mundo sem significado, ou um mundo assim cheio de rotinas, onde você tem que viver do começo ao fim da sua vida assim naquele mesmo modelo, naquela mesma forma, ou então você fica completamente sem rumo, porque a televisão tem milhares de canais e você vai ficando perdido no meio de tanta coisa, e daí não tem como você fixar a sua mente em Krishna. Por isso Krishna vem para se mostrar para todo mundo que ele existe e que existe um conhecimento superior que vai constituir a sua mente, e daí você vai formar na sua existência normal do dia a dia essa presença de Krishna. Muito simples entender isso se você vê do ponto de vista espiritual, que você é aquela pessoa por trás do controle remoto. Então você pode desligar a televisão mental e pegar a sua japa ou entrar em meditação no santo nome de Deus e na reflexão sobre as instruções divinas, e desenvolvendo no seu coração esse amor por Deus, que é o objetivo, o propósito último da vida, por trás de tudo, principalmente quando nós estamos nessa forma humana de vida, que é abençoada por ter essa inteligência de percepção. A inteligência é uma energia superior à mente. E a característica da inteligência, como nós falamos em algumas aulas passadas, é esse poder de selecionar, né? Então você, através da sua inteligência, que obteve o conhecimento, a direção de Deus, vai selecionar por meio da sua mente a projeção perfeita para você se situar da melhor maneira nesse mundo material para realizar Krishna. Essa é a ideia. E através da palavra, você está sempre construindo de uma forma formal a sua mentalidade, vamos dizer assim. Então palavra, esse chakra que nós temos aqui, o quinto chakra, o chakra da garganta, é o nosso chakra criativo. Tudo o que nós falamos, né, vai se transformar em poder de acordo com o desejo ou a vontade real da nossa mente. Então você, quando pensa, você cria a forma mental daquilo que você quer, do objeto ou da situação que você quer, e a sua palavra, ela vai reunir ao redor daquela substância mental que você idealizou a condição necessária para a concretização daquilo que você quer. Então é muito perigoso, como eu disse, ter esse poder, essa sabedoria, porque as pessoas têm que ter cuidado com os seus desejos. Se você está irado, se você está nervoso, ou seja, se você toma atitudes em algumas circunstâncias onde a sua mente está negativa, em que suas palavras passam a ser, né, ferinas, palavras amargas, palavras de violência, mesmo que você não queira, você vai criar uma formalização negativa na sua vida, e tudo de ruim vai acontecer. Nesse sentido, né? As pessoas estão sempre se lamentando, sempre repetindo sentenças, onde elas passam a se autocondenar e se aprisionar. Se todo mundo entendesse isso, na hora de agir em certas circunstâncias, não agiria. Esperaria uma hora melhor, onde a sua mente estivesse num estado mais pacífico,
e daí ela falaria, emanaria a vibração para que a sua projeção fosse substancializada com a melhor pureza possível. Por isso que ao cantar o santo nome, olha só, você está exercendo a palavra, né? O santo nome pode-se dizer que é a substância divina manifestada para você. E através do cantar, através de exercer a palavra com amor e devoção, Krishna vai se formalizar para você no seu mundo material. Por isso que o seu mundo vai se divinizar. Você é um agente criador espiritual também. Então é essa forma que Krishna, ele faz com que ele seja manifesto, revelado e compreendido no seu mundo, através do exercício espiritual, da disciplina dos pensamentos e das palavras. Isso é muito legal entender, principalmente o devoto. O devoto ele tem que aprender a tolerar o mundo material, porque é muito canal nessa televisão de Maia, e muito canal agradável também, encantador, e que de repente você vai fixar a sua mente e vai esquecer de Deus. Então você tem que estar sempre atento à sua mente e ao que você está falando. Pregue sempre sobre Deus, fale sempre sobre coisas superiores, seja sempre doce, evite a maledicência, evite as falácias em simplesmente gerar energia que não vão trazer coisas legais para você. Mesmo que você esteja em silêncio, a sua mente assim, sempre está tagarelando coisas que não são vivas, né? Não são interessantes para o espírito. Então sempre esteja fazendo afirmações espirituais, né? Afirmações transcendentais, porque também ficar só fazendo afirmação positiva em termos materiais não é vantajoso para o espírito, mesmo que ele seja um agente criador de tudo o que ele queira nesse mundo. Krishna explica que no Bhagavatam que quando você está rendido a ele, não importa se você tem desejos materiais ou se você não tem desejos materiais, ou se você quer a liberação, ele vai fazer acontecer tudo na sua vida de acordo com o que você quer, se você está rendido a ele. E a ideia do Bhagavatam e do Bhagavad Gita é que Krishna explica, queira a mim, além de todos os benefícios do mundo material. Aliás, por você se situar em Krishna, naturalmente, se você realmente conseguir manter a sua mente, o seu canal televisivo mental em Krishna, assim, naturalmente as coisas da vida material vão acontecer assim perfeitamente para você. Não precisa ficar com medo ou inseguro na sua vida, porque a sua vida ela só é a manifestação daquilo que você vibra. Todo conflito dentro desse mundo material entre as diversas mentes é que nós estamos aceitando um padrão estabelecido por outras mentes. E quando você entra nesse outro padrão, a sua espiritualidade, a sua criatividade, a sua liberdade se perde. Por isso que muitas pessoas que são aparentemente assim independentes ou felizes demais nesse mundo ou realizadas, elas não são muito bem vistas pelas pessoas que estão vivendo num padrão, numa atmosfera que é dita o normal do coletivo, mas que está sendo formatada em bases de sentimentos não devocionais, onde tudo visa somente o gozo dos sentidos, né? O lucro, a ambição, assim.
Por isso há tanta ira, tanta inveja. Esse é o mundo que nós encontramos atualmente aqui em Kali Yuga, mas não precisamos viver essa frequência de Kali Yuga. Temos que viver sempre a frequência de Krishna. E no Bhagavad Gita, Krishna está falando, e é tão raro uma alma que se rende a mim, e ela poderia estar vivendo nesse mundo material num êxtase interno, independente da situação de todo mundo. E esse êxtase interno acaba incomodando as pessoas, porque nesse mundo parece que o natural é você ser negativo, você ser inseguro, né? Medroso, irreligioso, e só fazer as coisas que atrapalham a sutileza de você avançar espiritualmente. Então, quando você sai no mundo, o devoto sai, ele só vai ver pessoas que estão assim trocando 1000 canais o tempo todo, não estão se fixando em nada e estão sempre reclamando de tudo. E isso está sendo, né, isso está gerando cada vez mais uma condição negativa para o planeta em si. Por isso que o planeta reage, né? A crueldade, a violência das pessoas, o desinteresse, a negligência, o egoísmo, o altruísmo disfarçado, assim, todas essas coisas não pertencem ao canal de Deus. É muito interessante se você parar para pensar nessa questão do pensamento e da palavra. Fale sempre palavras de amor, não assim falando porque você tem que falar, se você está com um sentimento que não é legal e você está falando amorosamente, senão assim, fale sempre de amor e viva nesse amor. Faça isso que seja a manifestação natural do seu ser. Não que você tem que criar uma ilusão de amor ou de devoção a Deus. Se for assim, não é legal, isso é falso, é hipócrita. A ideia é que você se renda a Krishna, que você entende que Krishna é Deus, que você siga o processo de cantar, que você se absorva nos ensinamentos de Deus, realize-os, e daí você passa a ser um centro real de amor divino, e daí as suas palavras naturalmente vão ser amorosas, porque você está situado no eu real, na fonte, né? E quando Krishna vem aqui, ele tem essa natureza amorosa e sábia. Krishna, ele sempre, tudo que ele fala é transcendental. E a alma também, repetindo as instruções de Deus, e também tendo uma realização das instruções de Deus, pode usar uma linguagem adequada aqui nesse mundo material para não influenciar as pessoas, mas fazer que o centro delas seja transmutado nessa energia que Krishna propõe. Essa é a capacidade, a representatividade de um devoto que realmente está associado com Krishna. Porque eu sempre digo que não depende simplesmente de você saber sobre uma ciência mental, onde você pode controlar esse mundo e tornar esse mundo favorável para você. Você pode usar esse mundo simplesmente a nível material, ajudando as pessoas ou prejudicando as pessoas para você conseguir o que você quiser. Isso é muito enfatizado como magia branca ou magia negra, né? Então depende de como você usa. Se você tem a ciência, você pode conseguir o que você quiser nesse mundo material. Mas a ideia de mente amiga que Krishna fala é que você tem esse poder criador para gerar a sua própria manifestação dentro desse mundo físico e estabelecer as condições que você quer por meio do seu poder espiritual para fazer que seu mundo seja favorável para você se ocupar cada vez mais nesse serviço a Krishna, porque você está aqui nesse mundo, né? Krishna, ele te dá esse poder para você estar nesse mundo.
dentro de uma consciência, de um conhecimento, para você favorecer a sua vida material, que é uma espécie de prisão, né, no qual você está confinado nesse corpo físico, para que você transmute tudo isso numa consciência avançada e se renda a Krishna e saia daqui. E lá no mundo espiritual, com um corpo espiritual, você projeta a consciência em si. No mundo espiritual tudo é consciente. O rio, né, as árvores, as gramas, os pássaros, as montanhas, assim, tudo é totalmente consciente de Krishna. A energia lá é feita de consciência. E a energia aqui é feita de ignorância. Então transforme, de acordo com a sua projeção mental, a ignorância da energia material, né, em luz espiritual. E dentro dessa luz se mova nesse mundo para avançar cada vez mais espiritualmente, ou seja, para despertar cada vez mais o seu amor por Deus, nessa disciplina religiosa, em Bhakti Yoga, em serviço devocional a Deus, para que você angarie o sucesso, o triunfo como alma dentro dessa forma humana de vida. Então vamos usar a nossa espiritualidade, a nossa divindade, né, em nossos pensamentos e em nossas palavras, né? Kirtana significa o quê? Falar de Krishna. Sankirtana, todo mundo reunido falando de Krishna. Isso vai gerar um mundo existencial nessa associação com pessoas ditas devotas ou pessoas interessadas em Krishna. Vai criar uma força maior, circunstancial, onde a potência de Deus vai se manifestar cada vez mais forte em nível de realização, de revelação. Por isso que Sr. Chaitanya Mahaprabhu está falando, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Reúnam-se, vocês que já estão mais avançados espiritualmente, e falem sobre mim, cantem meu nome, e aí vai ser gerado, dentro dessa projeção grupal, né, que está glorificando a Deus, uma potência tão forte e poderosa que a alma imediatamente vai assim ter mais facilidade ainda para receber essa energia da revelação de Krishna. Dessa maneira, eu espero que vocês possam realmente meditar em tudo o que eu falei aqui, né? E tomar essa atitude por vontade própria, por espontaneidade, de mudar a sua frequência, né? De desligar essa televisão mental que está deixando você louco e você não sabe qual a direção ir. Desliga essa televisão ou coloca essa televisão no canal de Krishna, né? No canal do Santo Nome de Deus. E daí, naturalmente, a sua mente, que é uma máquina de projetar ilusão, ela vai começar a projetar a realidade divina a partir do momento em que ela for purificada. A mente ela só faz projetar, mas ela vai projetar o que a sua consciência está vibrando. Se você tem a consciência de Krishna, então naturalmente o seu mundo vai se divinizar, e essa é a ideia que Krishna vem passar aqui para a gente, que é a forma como Chaitanya Krishna Mahaprabhu veio nos dar como um devoto, onde ele expressou assim a vida dele, assim, com muitos êxtases, sempre falando de Krishna, sempre pregando sobre o santo nome e nos ensinando qual é a posição de um devoto, dando o exemplo. Então sigamos sempre os passos de Krishna, não imitando, mas usando o nosso talento próprio para nos inserir nesse movimento que Krishna
trouxe para esse mundo e sejamos agentes úteis e felizes enquanto encarnados nesse corpo material. Então eu deixo aqui essa reflexão, agradeço por vocês tirarem um tempo para me ouvir. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Gadadhara Pandita e Srivasa. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias de sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Haribol!